16 para 17 anos eu tive uma namorada, né? E eu na verdade assim, a primeira pessoa que eu apresentei para minha mãe, eu nem sabia se ia dar certo, né? E aí eu comecei a namorar, tal, passou um tempo, fiquei noivo, depois de dois anos noivo eu acabei casando. E a minha esposa, ela sempre quis ter uma filha, né? Eu casei em 2006, passou 2 anos que a gente casou, ela tinha acabado de fazer todo um tratamento de clínica de estética e tudo mais, emagrecendo, aquelas coisas todas. O que aconteceu? Ela engravidou. A partir do momento que ela engravidou, que ela descobriu a gravidez da minha filha, passou uma semana, ela teve uma depressão. E dali em diante, ela começou a me rejeitar. Só que assim, antes de tudo isso, a gente já estava num relacionamento de mais ou menos de 4 anos juntos. Então ela sempre foi uma pessoa carinhosa, amorosa e tudo mais. Eu falo que meu casamento, eu vi que o meu casamento estava no fim quando ela engravidou, porque eu achei que era só uma depressão. E aquilo foi se estendendo, né? E eu acompanhei toda a gravidez, ultrassom e tudo mais. E aquilo foi se estendendo. Quando a neném nasceu, foi uma gravidez de risco, na verdade, a gestação toda. A neném nasceu e ela, como que eu posso falar? E ela não melhorou, ela piorou, né? Então, teve a crise, aí depois teve a dieta, tudo certinho. Passou um ano que a minha filha fez 1 ano, a gente se separou. Então hoje a minha filha tem 7 anos e ela nasceu em 2008. E de lá para cá eu tenho uma vida de pai, aqueles pais de final de semana, né? Então no começo a minha mãe estava em São Paulo, então eu tinha o auxílio da minha mãe. Aí depois a minha mãe ela se mudou para o interior e eu comecei a ter aquela vida de pegar a minha filha até a casa dela, levar para minha casa, cuidar e alimentar e dar medicação. Confesso que foi por ser pai de primeira viagem, às vezes quando ela ficava doente eu ficava desesperado e tudo mais, mas sempre ligava para minha mãe para falar, olha, a neném está com isso, o que eu devo fazer? Então foi mais ou menos assim, né? Eu vejo que essa depressão ela roubou o fato de eu ter uma família, sendo que a minha história, eu não tive pai, eu fui criado pela minha mãe. O que foi mais difícil para mim foi a ausência, né, da minha filha depois da separação, então eu não tinha ela todos os dias. Eu não aceitava o fato de ver e deixar ela e ter que voltar de mão vazia. Então eu tive que me contentar com aquilo que foi estipulado, que era de 15 em 15 dias, mas a mãe dela não me proibia. Então eu tinha mais frequência de ver. Mas o que foi mais difícil para mim foi a ausência. Independente da separação, né, do divórcio do pai e da mãe dela, ela não deixou de ter um pai, não deixou de ter uma mãe. E ela construiu uma família, porque eu acredito na família. E que ela carregue os princípios que eu dei para ela, que foi amor, educação, carinho, né? E às vezes a gente, como pai, quando nesse caso de divórcio a gente vê ela só de final de semana, às vezes a gente estraga um pouco mais, então aquela educação que ela teve durante a semana a gente passa alguma coisa, um mimo a mais, e às vezes a gente faz aquele papel do pai bonzinho e deixa a mãe ser a bravinha, né? Mas não é, porque o nosso dia já é tão curto, o nosso tempo é tão curto, que quando a gente pega ela na sexta-feira e tem que devolver no domingo, a gente quer que isso faça o tempo da semana, né? E não, é menos de 72 horas. Então é muito pouco. Então eu espero que ela cresça e seja uma mulher honesta, digna, né? E que construa uma família, e caso aconteça porventura algo que nem aconteceu com o pai dela, que ela jamais aborte, né? A figura paterna ou materna, né? Que ela ame.